Oi, Jean, boa tarde. Olá, boa tarde, Jean. Tudo bem? Oi, tudo bem, Amanda? Tudo certo. Tudo bem. Oi, Melina. Bom, quando vocês quiserem começar, então, pessoal, tá tudo pronto. Acho que podemos começar. De minha parte, estamos em petit comitê aqui, mas é ótimo. Olha o Richard aí. Oi, pessoal, estou aqui, tudo bem? Eu estou aqui em Montreal, vou começar a fazer a mala agora, então eu vou ficar escutando tudo, mas quietinho aqui, escutando e participando também. Que privilégio esse nosso professor, hein? Obrigada. Nossa. Parabéns pela apresentação de ontem, Richard e Oh, Monique, foi valeu, muito bom. obrigado. Ai, Pô, que bom, bom. que bom que vocês gostaram aí. Legal, Muito pessoal. Estou por aqui, estou escutando aqui. Eu vou fazer a mala agora. Ah, tá bom. Eu vou confessar que eu estou bem nervoso, viu? Porque fazer uma apresentação para um grupo que acabamos de sair de um curso com o Richard é muita responsabilidade e muito desafio para mim, viu? Então, estou bem nervoso aqui. Mas vamos lá, vamos começar. Eu preparei uma apresentação, é uma página só, depois eu mando para todo mundo essa página, nós vamos preencher essa página falando um pouco sobre private equity, muito sobre qual é o modelo de negócio desses private equity, o que eles fazem em geral. Tem muita coisa que é exceção, que a gente vai comentar também, mas como em geral é o modelo de negócio de um fundo de private equity. E lembrando que eles começaram na década de 70, 80, lá nos Estados Unidos. Lembro muito de um caso do KKR, que comprou Nabisco e deu um barulho enorme no mercado, porque eles venderam algumas partes, demitiram gente, e a reputação, naquele momento, não ficou muito boa com fundos de private equity. Eles eram considerados, assim, que entram numa empresa, são muito agressivos e fazem disrupções muito grandes, né? Mas começou ali na década de 70 e 80, e o principal objetivo é que os investidores de private equity, que na verdade são os mesmos investidores de bolsa de valores, fundamentalmente são fundos de pensão que têm passivos a longo prazo e precisam ter ativos, investimentos também a longo prazo, para fazer o matching com os ativos e passivos. E esses fundos de pensão, eles tinham investimentos em renda fixa, em ações, em imóveis, e eles queriam dar um pouco aumentar um pouco, alocar uma parte do patrimônio deles, do fundo deles, desses fundos de pensão, em ativos que tivessem talvez um pouquinho mais de retorno com um pouco mais de risco. E aí eles começaram a fundear esses private equity, dizendo, olha, vocês vão lá com dois objetivos. Trazer uma rentabilidade, talvez até um pouco de risco maior para nós, mas a gente quer um pouco mais de rentabilidade, mas principalmente a gente quer que você pegue empresas familiares, empresas que precisam de capital, de estrutura, e que faça com que o tempo que essas empresas levariam para chegar na bolsa, em geral 10, 15, 20 anos, que seja reduzido. Então, vocês entram e dão um turbo nessas empresas para que elas possam acessar o mercado de capitais num prazo de 3, 5 anos. Então, eram esses dois grandes objetivos que tinham os fundos de private equity, que era investir em empresas e fazer com que o prazo e o processo de acesso a capitais fosse mais rápido e melhor. Esse era o principal pano de fundo para a criação dos fundos de private equity. Dando um passo atrás aqui, peraí, option, eu estou tentando passar meu slide, ele não vai aqui. Aqui foi. As duas grandes formas de uma empresa se financiar para crescer são equity, que é o capital, que são os donos da empresa que põem capital, e a dívida. São essas duas grandes formas de uma empresa se financiar. E a diferença aqui é brutal, porque o equity e o debt têm riscos e remunerações diferentes. Então, a dívida, que é o debt, em geral, ela tem uma garantia. Então, se a empresa não paga o banco, ela vai atrás dos ativos do banco, da empresa, perdão, e com isso ela tem uma garantia e um risco menor e, portanto, uma rentabilidade menor.
O capital não tem garantia. Você entra numa empresa, essa empresa formal, você não tem como resgatar. Você perde sua ação, perde o valor, não tem garantia nenhuma, e, portanto, o custo de equity, o custo de capital, é muito maior do que o custo de dívida. Em geral, eu pus aqui um valor, o custo de capital nos Estados Unidos, isso, nos últimos 70 anos, tem sido o custo anual dele entre 10% e 12% ao ano. Isso é o que o mercado mais ou menos exige de retorno das empresas para que eles invistam na empresa. Em comparação com a dívida, que é 2% ou 3%. Esse 2% ou 3%, ele é líquido de imposto de renda, porque o custo da dívida é uma despesa da empresa que é dedutível. Então, se o empréstimo custa 6, o líquido é 3 ou 4. Então, aqui dá para ter uma ideia que o equity, porque tem um risco maior, ele tem uma remuneração maior, ou se espera uma remuneração muito maior, 3, 4 vezes da dívida. Então, esse é o pano de fundo, que é um passo atrás que eu quis dar aqui, para a gente falar de equity debt. E como equity debt, os dois têm equity privado, equity pessoal, o sócio que põe dinheiro na empresa, ou equity público. Ele emite ações no mercado e o capital dele é público, é pulverizado. A dívida é igual. Você pode ter uma dívida pública, você emite debêntures no mercado, e dívida privada, você vai num banco, alguém te empresta, um fornecedor, ou um cliente, alguém que quer dar funding para você. Então, você tem private e public, e você tem o capital e tem a dívida. Quando a gente fala de private equity, a gente está falando, quer dizer, quando a gente fala de um fundo e dá o nome ao fundo, ele significa esse nome não de onde vem o recurso, mas para onde vai o recurso, onde é aplicado o recurso. Então, um private equity investe em equity, não em dívida, ele põe capital na empresa, ele põe equity, e ele é um equity em empresas privadas, não em empresas públicas. Nós vamos falar de algumas exceções, mas, em geral, o private equity não investe em empresa listada. Quem investe em empresa listada são os fundos de hedge, os fundos de ações, esses são especializados em fundos listados, que são, ou tem fundos de renda fixa, tem vários fundos. O private equity, então, ele tem como mote principal investir em empresas privadas e põe capital. Não, mas tem exceção? Tem alguns fundos que a gente fala mezanino, que é um fundo que põe parte, às vezes, capital, ou até dívida, mas uma dívida que tenha uma parcela de capital. Ele não é uma dívida de banco, ele em geral, o mezanino cobra menos do que o banco, mas se a empresa vai muito bem, ele transforma a dívida, em geral a debenture, em capital, para ter o ganho da empresa. Então, em momentos ruins, o mezanino ganha menos do que o banco, mas em momentos bons, ele ganha mais do que o banco. Porque o banco, quando empresta, se a empresa vai bem ou mal, ele tem a mesma remuneração. Então, tem esse mezanino que faz essa equalização. Então, a gente vai falar um pouco sobre os investidores de fundos, mas eles estão buscando, quando eles investem em fundos de private equity, um retorno maior do que o equity da Bolsa, esses 10% a 12%. Porque, para investir em ações listadas, ele tem 10% a 12%, e a empresa, em geral, listada, tem auditoria externa, tem governança, tem demonstrações financeiras, tem controle interno, apresenta demonstrações e faz o accountability dele a cada 3 meses para o mercado, faz ITR. Então, é uma empresa já bem estruturada. Quando ele fala em investir em private equity, muitas vezes a empresa privada ali não tem balanço, não tem resultado, não tem contabilidade, não tem governança nenhuma. Então, o gestor de private equity, ou o investidor de private equity, exige do gestor de private equity um retorno muito maior do que o public equity, que são as ações que estão na Bolsa. Em geral, a gente está falando de 20% a 25% ao ano que ele tem que dar de retorno. Se o private equity, o fundo de private equity, não der um retorno de 20% ao ano, der de 13%, 12%, o investidor vai falar, muito obrigado, mas para esse retorno, eu invisto em algo que tem menos risco, que é a Bolsa de Valores. Então, essa é a grande espada na cabeça dos gestores de private equity. Eles têm que dar um retorno de 20% ao ano em dólares. Em geral, por que eu falo em dólares? Porque a maior parte dos recursos que são investidos em private equity vem de fora. A gente tem algum mercado local, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas ele é muito incipiente ainda, muito... Para vocês terem uma ideia, de fundos de pensão, por exemplo, que investem em ações líquidas, que é a Bolsa de Valores, investe em renda fixa, alocam uma parcela pequena para a private equity, porque o risco é muito grande. Apesar do retorno ser grande,
o risco é maior. Eles investem exatamente para equalizar o retorno que eles querem ter lá no fundo de pensão. Então, nos Estados Unidos, os fundos de pensão investem, aqui no Brasil está começando a ficar parecido, sei lá, 2, 3, até 5% do portfólio dele, do fundo, é investido em private equity, o que já é um monte de dinheiro. É realmente muito dinheiro. Vamos passar agora a falar um pouquinho sobre o fundo em si. Desculpa te interromper, Carlos. O Jean, ele quer fazer uma pergunta, ele está com a mão levantada, não sei se você consegue ver aí minimizado. Puxa, eu não Ô, consigo ver. Carlos, Se você puder me ajudar depois, quando alguém fizer uma pergunta, Sem por favor. problemas, sem Por problemas. favor, Amanda, obrigado. Fala, Jean. então, rapaz, parabéns aí pela iniciativa de nos conceder essa conversa aí. Eu estava pensando aqui o seguinte, né? O private equity, a diferença do private equity, o venture capital e o seed capital, seria o estágio que está a empresa, seria isso? Porque o private, eu imagino que o private pega a empresa mais desenvolvida e o venture menos desenvolvida, porque se o seed é no comecinho, né? Seria aí mais ou menos isso, ou tem algum outro raciocínio aí? É exatamente isso. A gente vai chegar a falar sobre isso. Em seguida, vou falar mais um pouquinho à frente, vou falar um pouquinho dos tipos de private equity que tem, mas tem muitos tipos de private equity, muitos tipos de fundos que é de private equity, de gestores de private equity. Vamos falar sobre isso, Jean. Ótima pergunta. Então, voltando aqui, eu sempre brinco que eu faço aqui, parece um inseto esse negócio que eu desenhei aqui, é uma liberdade poética, talvez literária aqui, que eu faço uma homenagem a Franz Kafka, no filme Metamorfose, e quando o personagem, no primeiro capítulo, ele acorda de manhã e se vê se transformando num inseto, né? No Brasil se traduziu como barata. Eu uso sempre inseto porque é menos nojento, na minha opinião. Mas, tem mais uma perguntinha aqui, Carlos, da Melina, tá? se for sobre Franz Kafka, pode fazer. O resto... Não é não. Ô, Carlos, olha só, se for você falando aí, eu fiquei pensando o seguinte, a vantagem de entrar um private equity também numa empresa assim, que quer crescer, né, e para abrir o capital, é que ela é obrigada a se profissionalizar, né? Exatamente, a gente vai falar sobre isso, mas principalmente o private equity olha o caixa, então, em geral, ele aponta ou aprova alguém que seja indicado pelos acionistas, o diretor financeiro. O diretor financeiro é uma colocação que sempre vai ser apontada pelo private equity. Às vezes o gestor, o dono da empresa, fala, pô, mas meu financeiro está comigo há muitos anos. Ok, dá um outro cargo para ele, mas o financeiro, quem vai mexer no orçamento, caixa, é alguém de nossa confiança. Então, isso já está num acordo que é assinado com os fundos de private equity. Além disso, ele tem que criar um conselho. Não necessariamente tem gente independente nesse primeiro momento do private equity, mas tem alguém do private equity que senta no conselho e participa das reuniões mensais. Ele obrigatoriamente exige uma auditoria externa e necessariamente exige controles internos e governança corporativa, porque, de novo, ele está olhando para levar essa empresa para o mercado. Então, ele já está preparando a empresa. Todo um aprendizado que a empresa vai ter com a assessoria, com a ajuda do gestor do fundo de private equity, sobre como é que vai ser ter sócios públicos quando ela for para mercados, né? Então, isso é fundamental. A profissionalização é total. E aí, dependendo do fundo, a gente vai falar sobre eles têm direito até de mudar o CEO, de mudar quase tudo na empresa, né? Alguns investem com controle, tendo mais de 50%, a gente vai falar sobre isso, e outros com minoritário. É muito do DNA de cada fundo. Mas governança e diretor financeiro e auditoria externa, obrigatório para qualquer fundo de private equity. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Melina, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Voltando aqui para o nosso inseto, o corpo do inseto aqui vai ser o fundo em si, aonde entra o dinheiro do investidor e aonde sai o dinheiro do investidor para fazer as aquisições das empresas. As patas superiores aqui são os investidores do fundo. As patas abaixo demonstram aonde esses fundos investem. E a cabeça aqui do nosso inseto é o gestor do fundo, é a cabeça do fundo. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses players que estão ao redor de um fundo de private equity. Falando um pouco, então, sobre o fundo em si, eu já vou abrir os 3 aqui. O fundo de private equity é diferente do gestor do private equity, que é a cabeça. Estamos falando do corpo do inseto, que é o fundo.
O fundo é um closed-end fund, 10 anos. Closed-end porque ele é um clube, ele é um fundo fechado. E por 10 anos. Sempre 10 anos. Não, mas tem alguns fundos que são exceção. A regra são fundos de 10 anos. A gente, quando fala em fundos de private equity, é quase como safra de vinho. Quando você pergunta para o fundo de private equity, bom, de que safra é esse fundo? Esse fundo é uma safra 2010, 2006, 2012, 2020, porque ele sempre vai ter 10 anos de vida, esse fundo. E durante esses 10 anos, ninguém entra e ninguém sai, porque esse cara aqui, esse fundo, investe em empresas privadas. É diferente de mercado de capitais, que você pode entrar e sair todo dia, você tem liquidez. Aqui não, você investir numa empresa privada. Se um investidor quiser sair no 3º ano, o gestor fala, desculpa, eu não consigo vender, vai demorar um ano para vender essa empresa e ela não está pronta ainda. Então, já desde o começo dos fundos, o investidor sabe que é um closed-end, tem 10 anos. Ele só vai saber de como é que o fundo performou, como foi o desempenho do fundo, depois de 10 anos do fundo. Então, é meio uma caixa preta isso aqui. Isso é um problema, não é um problema, é uma característica do fundo, mas o investidor tem que conhecer muito bem onde ele está investindo, para ele amanhã não querer sair do negócio, até porque ele não consegue sair do negócio. Não tem liquidez. A não ser que ele venda as cotas do fundo para outro investidor. Mas é muito incomum no mercado isso acontecer. Os investidores do fundo sabem que são 10 anos. Os fundos têm tamanhos diferentes. Esse AUM, como em outros fundos, determina o tamanho, é Assets Under Management. Qual o valor total dos ativos sob administração desse fundo? Então, quando você fala, semana retrasada, o Advent soltou, olha, nós acabamos de fechar um fundo de 1,5 bilhão. Ótimo, a gente sabe que esse fundo é um fundo de 1,5 bilhão. Tem fundos de 300 milhões, tem fundos lá fora, nos Estados Unidos, o Carlyle, o KKR, que abrem e fecham fundos de 25, 20, 30 bilhões de dólares, um fundo só. Então, esse AUM é como esse Asset Manager, é como você sabe o tamanho do fundo. E os fundos são de 10 anos. Aqui eu pus 3 fases de 3 a 4 anos cada. A primeira fase é quando o fundo começa a identificar as empresas onde ele vai investir. Depois tem mais 3 ou 4 anos em que ele transforma essa empresa, ele traz governança, crescimento, traz profissionais do mercado, traz a auditoria externa. Ele vai criando valor nas empresas para que nos últimos 3, 4 anos do fundo ele consiga sair das empresas. Então, esse é mais ou menos as características principais de um fundo de private equity. A gente falou lá atrás que esse fundo está buscando 25% de retorno ao ano. Ele fica, em média, 4 a 5 anos com a empresa. Em média, entre comprar, transformar e sair. Tem vezes que demora um pouco mais, tem vezes que ele consegue sair um pouco antes, e por diversos motivos de razão de mercado, mas se ele fica em média 4 anos com a empresa, e ele tem que dar um retorno de 25% ao ano, dá para claramente ter uma ideia de como é que o valor do investido tem que se transformar. Tem que dobrar de valor. Então, se ele põe R$100 numa empresa, ele vai ficar 4 anos com ela, ele tem que dar 25% de retorno, quando ele sair, ele tem que receber 200. Ele tem que dobrar de tamanho a cada 4 anos. Essa é a espada que está na cabeça do gestor. Então, quando vocês forem conversar com alguém de private equity, saiba que isso está na cabeça dele todos os dias. Ele tem que dar um retorno no fundo, não necessariamente em cada empresa. Em geral, os fundos investem em 8, 10 empresas. Então, quando você fala, olha, eu abri um fundo de 500 milhões, eu já sei que o ticket médio de investimento vai ser 50 milhões por empresa. Ele vai perder em 2 ou 3 e vai ganhar em 6 ou 7, e o retorno do fundo, não de cada investimento individual, tem que ser o dobro do valor investido. O fundo, quando a gente fala, eu abri um fundo de 500 milhões, o dinheiro não está no fundo. Diferente de outros, esse dinheiro, na verdade, é um compromisso de investimento. Ele chama de committed capital. Então, ele fez um fundo de 500 milhões que ele tem comprometimento dos investidores a colocar em 500 milhões, que é o valor do fundo. Então, cada vez que ele acha uma empresa de, sei lá, uma de 60 milhões, 80 milhões, ele vai lá e fala, achei uma empresa de 80 milhões, me dei o dinheiro
recebe o dinheiro, no dia seguinte ele tira o dinheiro e compra a empresa. Então, eles têm, esses fundos, um comitê de investimento, que é quem faz isso, e na hora que eles aprovam um investimento numa empresa, esse comitê de investimento avisa o gestor faz o capital call, a chamada de capital, e o investidor não tem o que falar sim e não. Ele deu o dinheiro para o gestor porque ele confia no gestor. E o gestor cria o seu comitê de investimento e o investidor não dá nenhum palpite no investimento que o gestor faz. Criando um paralelo meio ruim, mas é como você dá um dinheiro para um fundo que a gente tem, sei lá, no Itaú, no Bradesco, um fundo de ações, e falar, olha, eu quero ter um veto power, eu quero ter um poder de veto no investimento que você faz. Fala, não, peraí, você me paga para ser o gestor. Eu é que defino onde vai investir, se vai sair, se vai entrar, e você dá o dinheiro com base na reputação do gestor, no que ele faz. Não adianta você chegar lá e falar, não, essa empresa é uma empresa que eu não gosto dela e tal. Se você não gosta da empresa, você vai no começo do fundo já definir isso. E tem alguns fundos que definem, olha, esse fundo não vai investir em empresas que produzem cigarro ou qualquer coisa ligada à tabacaria, ou esse fundo não vai investir em nenhuma empresa ligada a armas, ou ela já define no começo do fundo. Depois dessa definição, o gestor é quem comanda todos os investimentos e todas as saídas, o timing, o momento que vai entrar, o momento que vai sair, o valor, de que segmento que é, e assim por diante. Então, o gestor faz todo esse trabalho sem interferência do investidor. Eu falo isso porque, por exemplo, no Brasil, alguns fundos de previdência que investiram em private equity, até por problemas legais no Brasil, alguns desses fundos de pensão, eles querem ter um assento no comitê de investimento, exatamente porque eles têm uma legislação no Brasil que, se eles investirem em uma empresa, por exemplo, que tem problemas trabalhistas, eles podem ser chamados na pessoa física a responder. Então, eles querem sentar no comitê de investimento. E aí é uma briga enorme com o gestor, que fala, não, você não pode sentar no meu comitê, porque se você for dar palpite onde eu vou investir, vá lá e investe diretamente. Se você está me contratando para fazer esse trabalho, eu quero ter independência, porque depois quem vai responder pelo retorno que esse fundo dá sou eu, o gestor. Então, essa é uma discussão que tem muito no Brasil, está melhorando. Alguns planos, fundos de pensão, principalmente os estatais, Previ e tal, já entendem isso e já falam, não, ok, eu aceito que eu não faço parte do comitê de investimento e está na sua mão fazer o que você acha que vai ser melhor para o fundo. Indo um pouco aqui nos investidores, eu pus LP, porque é assim como são chamados os investidores, os cotistas de fundo, são chamados de limited partners, parceiros com responsabilidade limitada. Diferente do gestor, que não tem responsabilidade limitada, ele chama de general partner, a gente vai falar sobre ele. Mas quem são esses grandes investidores aqui? Vou pôr já os três aqui. Não, vou voltar aqui. Carlos, desculpa te interromper novamente, é só o Richard está com a mão levantada agora. Opa! Richard. Oi, Silvio, muito boa a sua palestra aí, viu? Você ficou com medo, com receio de falar aí, mas você está dando de 10-0. Não, eu ia falar que muitos desses fundos hoje têm exigências de investimento em empresas que sejam responsáveis em ESG, cada vez crescendo mais, né? Ou seja, a empresa precisa ter um programa muito forte de descarbonização, a empresa precisa ter um programa muito forte de climate change, né? Ou seja, a empresa tem que gerar pouca atividade, pouca gestão que gere provavelmente mudança na temperatura do planeta, né? Então, a questão social, a questão da governança, então, cada vez mais, não só como você falou, empresas que atuam em determinados setores, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, fumo, etc., mas também essa questão da empresa ter esse enforcement no ESG. Né? É isso mesmo, Richard. E eu lembro até em 2004, a gente recebeu, que eu digo, os fundos de private equity, eu era assessor, eu era na época da Price, e participei do encontro de gestores mundiais, e eles criaram, e muitos assinaram, o que eles chamavam, era um compromisso, chamava PRI, Principles of Responsible Investment, Princípios de Investimento Responsável. E já falava de muitas questões sociais, ambientais e de governança lá atrás. E muitos fundos assinavam, porque assinar esse compromisso
era uma forma de facilitar o fundraising, você trazer mais dinheiro para o fundo, trazer novos investidores para o fundo. E o ESG, que no Brasil é uma coisa que talvez tenha uns 5 anos, também entrou nessa parte do Principles of Responsible Investment, e é fundamental isso. Os investidores hoje em fundos de private equity querem ver exatamente, e a gente vai ver, eles querem saber qual é o seu track record, quer dizer, o que você fez nas empresas que você já investiu, o que você mudou em termos de ESG, quais foram seus princípios, seus valores lá atrás, e quais foram as metas que foram alcançadas e que não foram alcançadas, e se não foram, por que não foram? Então, isso é muito forte nos fundos, e cada vez mais. Lembrando, quer dizer, quem investe em fundo de private equity são os mesmos caras que investem em bolsa. Eles só querem que você acelere esse processo para eles terem mais investimento em bolsa, né? Correndo um pouco mais de risco, tendo um pouco mais de retorno, mas eles estão preocupados no dia seguinte da empresa, quando a empresa vai dar o passo principal dela, talvez um dos principais, que é ir para o mercado de capitais, é ter uma fonte perene de capital. Então, os fundos de private equity estão muito, muito atentos e até assinam esse documento dos princípios de investimento responsável. Legal, obrigado. Bom, não, prazer. Fiquem à vontade. Eu só não consigo ver as mãos levantadas, mas a Amanda está me ajudando aqui, graças a Deus. E quando você falou que eu estava um pouco nervoso, não estava, não, ainda estou. Às vezes não parece, mas ainda estou aqui. Então, os grandes investidores de fundos LPs aqui são pension funds e sovereign wealth funds. Pension funds, fundos de pensão, e sovereign wealth funds. Sovereign wealth funds são fundos, em geral, de países. São países, então, Emirados Árabes, vários outros países que ganharam muito dinheiro com petróleo e que estão olhando para o futuro e estão falando, uma parte do nosso dinheiro que a gente está ganhando com isso não vai ser para pagar o arroz com feijão todo dia. Vai para um fundo que vai ter um objetivo de longo prazo, e por isso que eles são soberanos. Sovereign Wealth Funds são fundos soberanos de país. O Brasil até criou um, eu acho que foi um pouquinho, acho que foi na época da Dilma, acho, algo como 10 bilhões de dólares. Depois acabou entrando nas contas do governo, mas o Brasil também criou um Sovereign Wealth Fund, que era um fundo do governo. Então, esses são os grandes investidores de private equity, companhias de seguro, porque também tem um passivo a longo prazo, quer dizer, à medida... embora a gente faça seguro todo ano, a gente renova todo ano. Então, quando você fala em seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de empresa, você está falando de um passivo a longo prazo. Então, ele tem que ter, do outro lado, um ativo a longo prazo. Esses são grandes investidores. Family offices, também muitos family offices são recursos que são investidos em private equity. E endowment, eu pus endowment aqui, não é uma coisa muito conhecida no Brasil, mas o endowment, em geral, são ligados a universidades, são fundos que são fundeados por ex-estudantes daquela faculdade, que quando se formam, querem devolver uma parte do que eles ganharam com aquele credenciamento, aquele ensino, e devolvem dinheiro para a faculdade. Muitos. Então, os endowment funds, por exemplo, do MIT, é mais de 20 bilhões de dólares. Harvard, mais de 30 bilhões de dólares. E esses endowment funds de universidade são fundos de longo prazo, não é para pagar o professor, para renovar a lousa da escola, renovar o jardim, isso é despesa diária. Esse endowment funds é pensando no longo prazo da escola, são para projetos de longo prazo das universidades, então eles também têm investimentos de longo prazo. Eu lembro que eu nem conhecia esse termo, nem conhecia esse negócio de endowment, quando num dos congressos de private equity aqui no Brasil, vieram 2 representantes, acho que um é do MIT, o outro é de uma outra grande universidade, e eu pensei que eles fossem falar sobre dar cursos para pessoas. Não, estou falando de dinheiro da universidade, que eles investem uma parcela em private equity, eles são clientes de private equity também. Esses são os grandes investidores, sempre lembrando, esses caras não põem todo o dinheiro, põem uma parcela pequena em private equity. O resto todo está lá nos fundos de ação, fundos de renda fixa, uma parcela pequena é que vai para private equity devido ao risco e porque é um mercado relativamente pequeno em relação aos outros mercados, né? O fund manager, que é o gestor do fundo, é o general partner. General partner porque a estrutura de fundos nos Estados Unidos, o gestor do fundo, ele é um sócio do fundo. Ele é um partner do fundo. Então, o fundo tem os investidores, lá, os pension funds, insurance companies, e o gestor do fundo também é um sócio do fundo.
e ele é um sócio que tem responsabilidade ilimitada, ele é um general partner. Então, esse é o gestor. Então, quando a gente fala um fundo, sei lá, o Pátria, o Advent, o GP, qualquer outro fundo, a gente está falando, o nome que a gente dá é do gestor do fundo. Ele não é o dono do dinheiro, muito pelo contrário. Ele, às vezes, tem, e muitas vezes, para mostrar alinhamento de interesse, compromisso, eles têm 2 ou 3% do fundo. Essa, em média, é o investimento em dinheiro, mas ele é quem tem responsabilidade pelo fundo. Então, esse fund manager, quando a gente fala do nome, a gente está falando do gestor. Então, o Carlyle, o KKR, eles são gestores de fundos, o dinheiro não é deles. Então, eles são administradores de dinheiro de terceiros, de fundos de terceiros. Falando um pouco sobre os tipos de investimento que eles fazem. Então, os fundos são, em geral, conhecidos como buyout ou growth. A diferença entre um fundo de buyout e um fundo de growth é que o buyout compra mais de 50%, ele compra controle da empresa, e o fundo de growth compra parcela minoritária. E minoritária, em geral, é um minoritário importante, em geral 30%, não menos do que 25%, 40%, para poder influenciar na empresa. É isso que ele está buscando, melhorar a empresa, ele precisa de influência. Então, você pega o Pátria, o Vinci, o Advent, são buyouts. Eles compram controle. E aí, quando ele compra controle, ele muda o CEO, muda toda a estrutura, muda o negócio, muda... Ele é um cara que compra controle, ele quer ter... Esse é o DNA dele. E o Growth, então, tem General Atlantic, Warburg Pincus, Stratos, esse do qual eu faço parte do conselho, são compra minoritário, 20% a 30% da empresa, 40% da empresa, mas não controlam. Então, eles têm riscos diferentes, se ele quiser sair da empresa, se quiser, tem os tag-alongs, os drag-alongs, quando ele quer sair da empresa e o majoritário não quer sair, ele é obrigado a sair por um drag-along, uma cláusula que tem. Em geral, eles são bastante diferentes, mas, em geral, a rentabilidade não é muito diferente, não. Não é porque o cara compra controle e ganha mais do que o cara que compra growth, ou porque growth tem mais risco, teria que dar mais retorno. Não, é só uma diferença. E é importante essa diferença, porque às vezes você fala, olha, eu criei esse fundo é um fundo de 500 milhões, e ele é um buyout, então ele compra controle. Então, se ele vai comprar 10 empresas, 50 milhões cada uma, e ele compra controle, não pode ser uma empresa de 200 milhões, porque com 50 milhões ele não compra controle. Então, sabendo o tamanho do fundo, e sabendo que, em geral, eles investem em 8, 10 empresas, você mais ou menos sabe que tipo de target, que tipo de empresa ele está procurando, em termos de tamanho, pelo menos, tá? E o growth igual, quer dizer, você tendo ideia do fundo, sabendo que ele é um growth, você já consegue imaginar que tipo de empresa ele está olhando. Então, é bom saber esse tipo de coisa sobre com que fundo que eu estou lidando, né? Então, a gente falou de ticket médio, sabendo se é um buyout ou um growth, e sabendo que investe de 8 a 10, a gente sabe mais ou menos que tipo de ticket de empresa ele está procurando. Em termos de indústria, eu pus um parênteses aqui, que é asset light. Esses caras têm que dar um retorno de 25% ao ano, como a gente falou, tem que dobrar de tamanho a cada 4 anos. Difícil ter esse tipo de crescimento em empresas que têm muito ativo, tem muito capex, muito investimento em indústria, em ativo fixo. Então, esses fundos, em geral, tem fundos de real estate, tem outros tipos, mas, em geral, o fundo olha businesses, negócios que são asset light, que tem pouco investimento em capex. Então, a maior parte dos fundos investe em varejo, serviços, IT, healthcare, e aí healthcare não necessariamente hospital, healthcare é clínica, exames laboratoriais, que não tem muito ativo fixo, não tem capex. Educação, muitos investem em educação. Então, esse é o investimento típico de empresas de private equity. Pega o Carlyle já saiu do Brasil ano passado, mas eu acompanhei a vida toda do Carlyle aqui, de 2009 até 2020, quando eles saíram, e eles têm CVC, que é empresa de turismo, que é serviço. Tem Tokstok, que é varejo. Tem ReHap, brinquedos, que é varejo. O Redditor, que é hospitais. Pega a Warburg Pincus, compraram a Pets, empresa de varejo, não produz nada, só vende produtos para pets. Camil, de alimento.
GPS, o Orbopix investiu na GPS, uma empresa de serviços terceirizados. Esse é o ticket, é a indústria padrão de investimentos de private equity. Porque eles estão olhando o retorno de 25% ao ano, tem que dobrar de tamanho a cada 4 anos, essa espada que está na cabeça dele. Ainda falando sobre investimentos, é aquele ponto que o Richard falou, que a Melina também tocou, eles têm que ter influência na empresa. Influência é fundamental. Eles têm que ter influência no modelo de negócios, no orçamento, nas estratégias da empresa. Eles têm que ter uma influência importante ali, porque eles têm que fazer um negócio crescer em 4 anos. Em geral não, sempre tem alguém, 1 ou 2 no board, no conselho da empresa, não necessariamente tem, como eu comentei, conselheiros independentes no primeiro momento, porque eles têm uma necessidade muito grande de ser muito proativo e sei lá, qual a razão principal de não ter gente independente, até espero que mude, aonde eu posso influenciar, tenho influenciado, mas historicamente não tem muita gente independente. O que eles trazem é parceiros operacionais, então alguém que conhece especificamente aquele negócio, mas ele traz como contratado do fundo para olhar a empresa, não como um conselheiro da empresa. Tá? CFO, sempre, eles vão nomear o CFO. Então, se você conhece um empresário que está negociando com o Private Equity, já avisa o CFO da empresa que provavelmente ele vai perder o emprego. Essa tem sido a regra, a norma nos investimentos. A não ser que seja um tremendo profissional e que o Private Equity concorde, aceite, ainda assim o Private Equity vai querer colocar o dedo dele lá. Autonomia, isso é fundamental. O fundo investe na empresa, mas ele dá autonomia para a empresa. Ele senta no board, ele põe o CFO, mas a empresa tem autonomia. E autonomia, eu lembro quando eu prestava serviço para fundos de private equity, eu falava, pô, mas tem um time nosso aqui de serviço de IT, põe na empresa que você comprou, porque eles estão precisando de transformação em IT. Eles falam assim, olha, eu compro a empresa e a remuneração do management na empresa é muito ligada na performance. E para eu garantir que ele vai ter uma remuneração ligada à performance, eu tenho que dar independência para ele, autonomia. Se eu começar a dar muito pitaco no que ele faz, ele vai falar, pô, mas se assim me dá o fixo e você define o que eu tenho que fazer. Essa é uma briga que é um conflito, talvez, de agendas, mas que é muito importante. Então, o fundo dá muita autonomia para o management, muito. Apesar de sentar no conselho e pôr o CFO, o resto tudo, ele não vai mandar mudar o controle, o presidente, ele dá muita autonomia. E ele faz um alinhamento de interesses. Ele fala, olha, eu, fundo, vou ganhar dinheiro quando eu sair dessa empresa. Então, o management vai ganhar dinheiro quando tiver um momento de liquidez. Então, ele não paga uma rentabilidade, uma remuneração muito alta, fixa, para o management da empresa, esse é até um problema, mas ele dá um variável muito grande. E um variável que depende de um momento de liquidez, seja um IPO, seja venda para uma outra empresa, seja receber um novo investidor. Então, esse alinhamento de interesses é feito com base na remuneração do management. O management fica preso a essa empresa durante 3, 4, 5, 6 anos, enquanto o fundo está lá, porque ele vai ganhar à medida que o fundo ganha. Então, esse é o tipo de investimento que os fundos de private equity fazem. Estou preocupado aqui com o horário, mas acho que... vamos lá. O gestor do fundo. O gestor do fundo, ele ganha 2 tipos de receita. O MF, Management Fee, que é 2% do valor do fundo, todo ano. Então, um fundo de 500 milhões, o gestor ganha 10 milhões por ano para pagar suas despesas, salário do pessoal, ele ganha 2%. E ganha 20% no Performance Fee, o PF. Então, esse modelo 2,20 tem sido a regra, tem algumas exceções, mas a regra é 2% de taxa de administração, independente dos investimentos que fez, independente se teve sucesso ou não, 2% do valor do fundo todo ano. E 20% de performance. Então, passados 3, 4, 5, 6, passados 10 anos, ele olha o quanto o fundo ganhou, e o quanto ele ganhou é uma conta matemática básica, aritmética. Quanto você pôs de dinheiro e quanto você tirou do investimento, no fundo, não necessariamente em cada empresa. Da diferença, que é o lucro do fundo, 80% vai para o investidor e 20% vai para o gestor.
Esses 20% tem uma característica meio técnica, que é um tal de hurdle rate. Ele só paga esses 20% do que exceder o ganho em relação a uma taxa nominal de risco. Então, em geral, 7, 8, 9%. Então, ele fala, olha, você entrou por 100, saiu por 200, nós ganhamos 100. Mas eu, se tivesse investido em outro lugar e tivesse 8% de retorno, esse 100 valeria 140. Estou chutando aqui o valor. Então, eu só calculo a remuneração do gestor sobre os restantes 60. Aí ele ganha 20% dos 60, ganha 12. Faz sentido isso? Deu para entender o raciocínio? Então, o ganho do gestor é 2% ao ano sobre o fundo, que é o management fee, taxa de administração, e 20% do lucro que exceder o hurdle rate, que seria uma taxa nominal de retorno sobre o dinheiro investido. Isso é o que ele ganha. Então, ele está atrás disso. E essa é a espada que está na cabeça do gestor o tempo inteiro. Vamos lá. O gestor do fundo, gestor agora estou falando, ele faz 4 coisas na vida dele e faz todo dia essas 4 coisas. Ele não faz um mês, uma coisa, todo dia. Ele está levantando um novo fundo. E veja bem, esse fundo tem 10 anos. Chegou no 6º, 7º ano, se ele não abrir um novo fundo, dali 3 anos o gestor acabou, porque ele não tem mais taxa de administração, não tem mais... Então ele está todo ano. Cada gestor, depende do tamanho, mas tem 2 ou 3 fundos ativos. Tem um fundo que ele recém lançou, tem outro que é um fundo em empresas que ele já investiu e está transformando, criando valor nas empresas, e um outro fundo em que ele já está saindo das empresas que ele já criou valor. Em geral, eles têm 2 ou 3 fundos. Tem alguns, se vocês olharem, por exemplo, o GP, que é um investidor, é um fundo de private antigo no Brasil, ele é listado fora do Brasil, mas se vocês entrarem no site deles, tem todas as informações públicas. E eles põem por safra de fundo. Ele fala, meu fundo de 2002, eu investi tanto em tantas empresas, o retorno foi esse, o ganho do gestor foi esse aqui, o meu fundo, eu já saí inteiro desse fundo, o meu fundo de 2006, o meu fundo de 2011, já saí de 8. Ele põe empresa por empresa de cada um dos fundos. Então, você tem uma visão muito boa. Então, olha, o Pátria hoje, que listou em Nova York, o 20, que listou em Nova York, eles abrem essas informações completas, você vê por safra de fundo. Aí você vê quantos fundos eles têm, qual foi a rentabilidade de cada fundo, a taxa interna de retorno, o cash on cash, essa é meio uma coisa técnica também, mas taxa interna de retorno é o quanto aquele fundo deu de retorno por ano. Então, ele pega tudo que ele investiu, menos o que ele saiu, e por ano ele calcula qual foi a taxa interna de retorno que tem que atingir próximo daqueles 25%. Outra medida que eles fazem é o cash on cash, quer dizer, a diferença entre valor de compra e valor de venda. A diferença é que quando você faz valor de compra e valor de venda, você não põe a questão de tempo. Então, eu comprei por 80, vendi por 160, dobrei de valor. Bom, mas em quantos anos? Aí ele não fala. Então, por quê? Se você fala só de valor que você dobrou, se for em 2 anos que você dobrou, ou se for em 8 anos, a diferença é muito grande no retorno que você dá por ano, né? Então, essa é uma questão que se vê muito em demonstrações financeiras de fundo, que às vezes eles falam em cash on cash, cash over cash, compra menos venda, e às vezes não dá o IRR, que é a taxa interna de retorno dos fundos ou das empresas. Mas falando das 4 coisas que eles fazem, um é fundraising, eles estão o tempo todo tentando levantar dinheiro, o tempo todo. Eles estão o tempo todo olhando empresas para investir, o tempo todo. Estão recebendo, às vezes perguntam, qual o seu backlog? Backlog é quantas empresas você tem aí avaliando para investir? Em geral, eles têm 30, 40, 60, 80 empresas que eles estão investigando e fazem um backlog, fazem um funil, aí tem cada análise e tal, até chegar no momento que ele faz o investimento. Depois que ele tem o tempo de investimento, ele tem o growing, que é trazer valor para a empresa, criar valor, fazê-la dobrar de tamanho. Ela não necessariamente, mas o valor do investimento dobrar naqueles 4, 5 anos que a gente falou, e aí tem a venda da empresa. Então, a gente percebe, né, que a nossa experiência, que todo mundo gosta de falar sobre o que ele faz, né, o que ela faz, gosta de falar sobre qual a sua atividade. Se você tiver com um gestor de private equity, pergunte essas 4 coisas, ele vai adorar falar sobre isso, ele vai ficar falando com você 1 hora. Pergunte sobre essas 4 coisas. Bom, como é que está o seu fundraising? Onde é que você está achando dinheiro? Está difícil levantar dinheiro? Como é que o mercado está olhando? O Brasil está olhando?
E seus investimentos, como é que estão? Você está achando as empresas? Quem é que está trazendo as possibilidades de investimento? Você gosta, não gosta? Que mercado você investe? Pô, e das empresas que já estão no seu portfólio, como é que elas estão performando? Como é que elas estão se saindo? Você está satisfeito, não está? E as vendas, você já vendeu muita? Como é que... Não, esse fundo aqui, eu investi em 8 empresas, só consegui sair de 5, e já está fechando o prazo do fundo, e eu ainda tenho 3 empresas, eu não sei como sair delas. E eles adoram falar sobre isso. Então, essas 4 coisas são as coisas das quais eles mais gostam de falar e sempre dá muito ibope com o gestor de private equity. Mas eles estão sempre fazendo as 4 coisas. Tá? Alguns fundos maiores têm um cara específico, às vezes, de fundraising, mas não quer dizer que os sócios não participam. Tá? O investimento, em geral, é feito por um comitê de investimento, mas todos participam. O growing, o crescimento das empresas, tem os caras que sentam no conselho, mas tem também esses parceiros operacionais, que eles chamam. E vender as empresas, eles são especialistas em compra e venda, e eles mesmos fazem, dificilmente eles vão contratar um banco de investimento para vender uma empresa de portfólio de private equity, porque esse é o core deles, que é comprar e vender. Né? Estou preocupado aqui com o tempo ainda, mas vamos em frente. Aqui foi aquela pergunta que o Jean falou. Esse quadro aqui, eu vou pôr todo ele aqui, eu não consigo ver todo ele, porque aparecem algumas coisas aqui do meu, mas vamos lá. Esse quadro fala mais ou menos os tipos de private equity. Outro dia eu vi uma história muito interessante que, para quem é especialista em private equity, ele tem, para quem não conhece, tudo é private equity. Para quem conhece private equity, cada um tem a sua característica, o seu DNA, o seu retorno. E o cara fez uma análise, uma analogia com o esquimó. O esquimó é um especialista em neve. Né? O esquimó vive na neve. Ele cresce, nasce, casa, morre. A neve para ele é fundamental. E alguém me falou que os esquimós têm 27 nomes diferentes para a neve. Para a gente, aqui em país tropical, tudo é neve. Mas para o esquimó, não. O esquimó, a neve que está caindo é muito diferente da neve que já caiu, daquela que está já congelada, daquela que já congelou e está derretendo. Então, o especialista em neve é o esquimó. E o especialista em private equity tem diversos nomes. A gente chama tudo de private equity. Mas tentando falar algumas especificidades sobre o private equity, tem desde o seed, que é semente, capital semente, aí tem o angel, tem o venture, tem o growth, tem o buyout, tem o private equity em si, isso aqui, o late stage, e o último é o pipe. Em geral, à medida que você vai caminhando à direita nesse gráfico aqui, você vai ter empresas mais maduras. E com mais maturidade, você tem um risco menor e, portanto, o retorno que você deve ter é menor também. Então, se o private equity está mais ou menos aqui no meio é 25%, o que se espera de retorno de um seed capital, um investidor de seed, é de 50% ao ano. Porque o risco dele é muito... A seed é uma empresa que nem nasceu ainda, está dando dinheiro para alguém que tem uma ideia. Muito parecido com o angel. O venture capital aqui já tem a empresa, já tem um produto, já tem um mercado. Precisa só se desenvolver, precisa de dinheiro, precisa de outras coisas, né? Mas ele já tem um produto. E à medida que a gente vai em late stage é uma empresa que está praticamente com o capital aberto. Ela está já próxima de fazer um IPO, já tem governança, já tem tudo, mas precisa de alguém com fund, talvez, para consertar uma dívida que ele tem, ou criar alguma outra coisa, algum novo mercado, ou aumentar as lojas. É um late stage porque ele já está próximo de um IPO. Então, o risco é diferente, o retorno é diferente. E o PIPE, essa é aquela exceção de PIPE, é Private Investment in Public Equity. É investimento privado em ações públicas, ações listadas. Aqui é um tipo de fundo, não tem muitos aqui no Brasil, mas são fundos que olham divisões de uma empresa listada e ele vai comprar uma divisão dessa empresa listada para deslistá-la, torná-la privada novamente, para poder crescer a empresa e depois voltá-la para o mercado. Em geral, isso acontece quando a empresa que está vendendo não tem mais interesse ou tem foco maior em alguma outra área e não mais naquela divisão que ela tinha foco. Então, ela vende para um private equity e o private equity vai lá, tira ali da empresa, transforma a empresa, essa divisão numa empresa privada, faz ela crescer,
Tem exemplos, até o começo dos anos 2000, as montadoras americanas, quase todas ou todas, tinham uma operação de aluguel de carros. Então, a Ford tinha Hertz, a GM tinha Avis, a Chrysler tinha Budget. E, naquela época, em 2000, eles tinham que voltar todo o dinheiro e o foco para a área automotiva, de automóveis, porque o mercado tinha caído muito depois de algumas crises. E aí eles tiveram que vender, a Ford, por exemplo, vendeu a Hertz para 3 private equities, o Carlyle, o KKR e um terceiro que eu não lembro o nome. Mas aí são esses fundos que eles tinham, são fundos PIPE, porque é diferente comprar uma divisão de uma empresa listada, que já tem governança, tem demonstração financeira, tem auditoria, tem tudo. É diferente de investir em uma empresa seed ou angel. Então, essa em geral, e aí, o mercado em geral, até a área de venture aqui, entre seed, angel e venture, o mercado em geral chama isso de venture capital. E o resto, mais ou menos, de private equity. Mas, de novo, isso aqui é só uma explicação do esquimó aqui sobre private equity. Para quem não é especialista, talvez não seja tão importante entender, mas o importante entender é que são momentos da empresa, momentos diferentes da empresa, com maior ou menor maturidade, e com maior ou menor risco, portanto, com menor ou maior retorno. Isso aqui é importante que a gente tenha em mente aqui. E, para encerrar, a gente vai falar um pouco sobre os ganhos dos private equities. Eles classificam, os gestores de private equity, entre ganhos alpha returns, que são ganhos primários, vamos chamar assim. Então, eles ganham quando a empresa cresce em receitas, no top line, na receita lá em cima, ou lá embaixo na margem. Então, ele pode ganhar. Então, imagine que você comprou uma empresa que tinha vendas de 100. Se você não fizer mais nada na empresa, não mudar o management, e ela começar a vender 200, o EBITDA dela vai dobrar, e essas compras, como são feitas com base em múltiplos de EBITDA, pronto, você dobrou o tamanho. Ou margem. Você comprou uma empresa que vendia 100, mas tinha uma margem de 30. Aí, quando você vai vender, você continua vendendo 100, você não cresceu nada a venda, mas você melhorou o aspecto de custo da empresa e a margem, que era de 30, foi para 60. Como é um múltiplo agora de 60 que vai ser vendida a empresa, você dobrou seu investimento sem ter aumentado vendas. Então, esses são os alpha returns de uma empresa que eles estão buscando e, como tem alpha return, deve ter também os beta returns, que são os ganhos secundários, vamos chamar. E aqui é arbitragem de múltiplo. Então, eu comprei uma empresa por 6 vezes o EBITDA, depois de 4 anos, eu não fiz nada na empresa, mas o EBITDA dela, por diversos motivos, foi para 12 vezes. Pronto. Eu, como investidor da empresa, dobrei meu valor em 4 anos. Essa arbitragem de múltiplo é muito difícil de fazer e não é como... Eles não fazem o cálculo com base em arbitragem de múltiplo quando eles entram na empresa, porque uma coisa que eles fazem muito bem, quando eles entram na empresa, eles já têm uma estimativa de como eles vão sair, como a empresa tem que estar quando eles saírem. Eles têm um plano muito bem feito. Então, normalmente, eles não põem o ganho que eles vão ter com base numa arbitragem de múltiplo, porque não seria nem razoável ou conservador, né? Prudente, vamos chamar assim. E outro beta return é dívida, que é muito comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, esse negócio de dívida, eu sempre falo para os estrangeiros, dívida no Brasil é pejorativo. Dívida no Brasil é palavrão. Quando o empresário no Brasil pergunta se o outro está endividado, ele está perguntando se o outro está ferrado, se o outro acabou, se o outro não existe. Endividado no Brasil, dívida no Brasil é coisa negativa. Ninguém fala para ninguém, olha, pô, consegui uma dívida nova para minha empresa. Ninguém nem fala, nem conta para o amigo. Eu não falo. Já nos Estados Unidos, ao contrário, quando você tem uma empresa endividada, é sinal, em geral, de muita saúde, porque o banco só dá dinheiro para a empresa que tem saúde, em geral. Eles ganham dinheiro nisso, né? Então, nos Estados Unidos tem muito dívida, tem muito de... recentemente, antes da crise última, para cada dólar que o private equity punha de capital, ele punha mais 3 ou 4 de dívida na empresa. Porque, de novo, a dívida custa 2, 3% ao ano, o capital custa 10, 12%. Na bolsa, o meu capital de private equity custa 25% ao ano. Então, se eu compro a empresa pondo uma parte em capital e uma parte grande em dívida, daqui 3, 4, 5 anos, eu paguei toda a dívida e todo o ganho dessa dívida que eu paguei vira aumento do meu retorno.
né? Eu compro uma empresa por 100, eu dou 50 em capital e chamo um banco e falo, pô, me dá 50 para essa empresa aqui. Se no final dos 4 anos eu paguei os 50 do banco, a empresa que valia 100 é toda do acionista, o valor da empresa. Então, esse é um ganho também beta returns, no Brasil mais difícil fazer, e que não é chamado beta, porque os investidores, quando olham o gestor, eles estão querendo saber, primeiro eles querem saber se ganhou ou não dinheiro, mas depois eles querem saber se o ganho de dinheiro foi pelos alpha returns ou beta returns, sendo que os alphas são considerados prioritários, são melhores. E, pessoal, estou dentro do meu tempo, são exatamente 2:05, e agora eu fico à vontade. Essa era a apresentação que eu tinha feito para nós aqui. E, de novo, agradecendo a Monique, agradecendo a Amanda, porque, como diz lá a Monique, esse é o nosso legado, né? Se a gente conseguir continuar com esse legado do nosso grupo aqui, vai ser sempre muito bom. Então, estou aberto a qualquer comentário, sugestão, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Eu não consigo ver as mãos, então, Amanda, por favor, me ajude. Tem várias perguntas aqui. Vou começar pelo Edelcio. Carlos, parabéns, acho que foi uma excelente, aprendi bastante. Eu estou me colocando aqui na posição de uma empresa que está procurando capital, tá? Evidentemente, dependendo do jeito que você explicou, né, do alpha return, beta return, dependendo do momento da empresa, todas as características aqui de influência. Então, para eu decidir, né, se eu vou aceitar um negócio de um private equity, tá? Quais são as características principais que você entende que a empresa deva ter? A empresa que está buscando capital, tá? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Não, deu sim. Dependendo do tamanho da empresa, você consegue mais ou menos definir, e dependendo se você aceita ou não alguém que tem controle ou não tem controle, você já consegue fazer um screen de quais os fundos que seriam mais adequados para a sua empresa. Então, pô, eu não quero vender controle. Ok, então eu vou olhar um fundo de growth. Não vou falar com Advent. Não, pode ter exceção, mas em geral eles não vão gostar, porque não é o DNA deles. Saber mais ou menos o tamanho da empresa e dar uma ideia de qual o tamanho do fundo que você deve procurar. De novo, cada fundo investe 8, 10 empresas, você tem uma ideia de qual o ticket médio. Eu acho que seria muito importante para a empresa, antes de conversar com os private equity e tal, primeiro ter uma ideia de que vai mudar muita coisa na empresa, principalmente governança, o CFO, toda a parte de custos, assim, de auditoria, vai ter que implementar, tudo isso vai ter que fazer. Mas vale a pena você conhecer quais foram as empresas em que aquele fundo já investiu, e se você puder bater um papo, porque às vezes tem muito de química isso, né? Tem muito de, pô, esse fundo tem 1 ou 2 profissionais que têm experiência nesse setor, ou que gostam disso aqui. Então, acho que vale a pena, assim, como se fosse fazer um due diligence mesmo dos fundos, falando não com o fundo só, mas falando também com as empresas que foram investidas naquele fundo, para você entender quais são os principais características daquele fundo, as idiosincrasias, os jeitos de tocar um negócio. Em suma, eu acho que tem muito trabalho para ser feito antes de conversar não, conversar pode, mas antes de fechar com algum fundo, acho que tem muito due diligence que pode e deve ser feito para saber onde você está entrando. Beleza, obrigado. Melina? Ô, Carlos, primeiro eu quero agradecer, achei, assim, sensacional, aprendi muito hoje. Obrigado. Aprendi muito, assim, nos conceitos, a sua didática, você foi muito bom, tá? Muito bom Obrigado. mesmo. Muito obrigado. Então, eu pedi a palavra só para agradecer mesmo, que para mim foi, assim, abriu minha mente para algumas coisas que eu vejo na prática, mas, assim, ver esclarecido como que é maravilhoso. Obrigada. E, Melina, você foi eleita a próxima para fazer a apresentação para a gente. Se prepara, né? Preparadíssima. Agora é com você aí já abrindo o caminho. Estou super à disposição. Será um prazer. Jean? Ô, Carlos, show de bola, hein? Eu também sou meio assim, eu gosto de saber de tudo um pouquinho, né? E eu tinha algumas ideias sobre private equity, deu uma clareada aqui na metodologia dele como um todo, né? Eu conheci algumas partes, né? Então ficou legal mesmo. E seguindo a Melina aí, pô, a sua metodologia ficou legal mesmo, aí você está no caminho certo, viu?
Eu ia... Tira o nervoso, que você falou que estava no começo, que não pareceu que você estava bem descontraído, né? Que você vai acabar virando um grande palestrante, é questão de prática. Eu ia comentar o seguinte, quem estrutura o Private Equity, aí, no caso, os grandes bancos trabalham nesse mercado também, ou são boutiques? Quem que são os grandes players aí? Só para eu ter uma ideia disso, né? Essa era uma primeira pergunta que eu ia te perguntar. Segundo, eu observar o seguinte, ali, quando você falou dos ganhos, você falou 2% ao ano, isso quer dizer que em 10 anos eles ganham 20% do valor do fundo, é isso? É isso mesmo. É 2% do valor do fundo, em 10 anos eles ganham 20%, mas 20% é 2% ao ano. Em geral, isso é para pagar despesa fixa. O gestor do fundo ganha muito pouco dinheiro, o gestor em si, a pessoa física lá, os donos do gestor, porque é para pagar a despesa fixa. Ele não... E tem um certo, como é 2%, tem uma certa pressão do investidor. Quando o fundo passa 2, 3 anos, não fez nenhuma aquisição, por exemplo, ele fica se perguntando, pô, mas será que eu estou dando 2%, você está trabalhando aí? E ele vai atrás, vai querer saber. Mas, de novo, esses gestores são caras que estão no mercado há muitos anos. Então, eles já passaram por vários fundos, e eles têm um track record de quanto eles dão. Por exemplo, você pega no Brasil tem muito pouca informação, mas lá fora tem muita informação sobre qual o retorno dos fundos. E você pega o primeiro quartil, você está falando de gestores que dão 22% de retorno no primeiro quartil, 25%. No quartil de baixo, talvez esteja falando em 12%, 13%, não é muito diferente do mercado de capitais listado, tá? Mas os investidores conhecem o track record e nem questionam esse 2%, porque o investidor em si está atrás daqueles 80% dele lá, que é o 80% que ele ganha do retorno em geral. Sobre os tipos de fundo, a maior parte é boutique, mesmo mundial. Você pega o Carlyle, eram 3 caras que se juntaram lá na década de 80, o Warburg Pincus são 2 caras que se juntaram também na década de 80, e eles não eram banqueiros, nada. Alguns até vieram de banco de investimento, mas muitos vieram de consultoria, vieram de empresas até. No Brasil, você tem os grandes players internacionais, que tem times aqui, então, Advent, Carlyle, KKR, Warburg Pincus, esses grandes caras mundiais têm operações aqui no Brasil, que, em geral, são formadas também por ou ex-banqueiros de investimento ou ex-caras de estratégia, muitos de McKinsey, essas empresas de estratégia, e você tem alguns bancos comerciais que têm um fundo de private equity, mas ele é bem separado do banco, exatamente porque, para não ter conflito, inclusive, de dar empréstimo para a empresa. Então, o Itaú tem o fundo Kinea, que é um fundo de private equity do Itaú. O XP abriu há 2 anos atrás, abriu o XP Private Equity, com um time que veio de private equity. Então, alguns bancos comerciais têm fundos de private equity, mas não necessariamente todos. Lembrando que lá atrás, na década de 60, os grandes bancos comerciais já tinham participações em empresas, eles chamavam na época de merchant banking. O merchant banking era banqueiros de grandes bancos que organizavam investimentos em empresas que não eram bancos e que ou vieram porque a dívida foi convertida em ações ou por qualquer outro motivo, né? Então, tem muita gente também de merchant bank lá atrás que veio fazer parte de private equity. Não sei se eu respondi, mas essa é a ideia que eu tenho. Respondeu sim. Você respondeu até uma terceira pergunta que eu faria, você já deu uma boa parte dela, que era sobre o grau de sucesso desses fundos, né? Eu fiquei imaginando aqui, como todo segmento, você tem os que performam bem, os bons gestores, e os maus gestores também, né? Como que é isso nesse mercado? Você falou que eles têm aí uns quartis e tal, eles conseguem enxergar o track record para fazer o investimento, como é que é a performance de cada um? Então, todos têm isso muito claro, mas quase nenhum divulga isso, exceto os fundos listados, e nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui no Brasil, raramente você vai conseguir informações sobre os gestores, sobre os retornos que o fundo dá. Raramente você vai ter essa informação no Brasil. Agora, eles naturalmente têm toda a sua rentabilidade e se comparam com gestores lá de fora e, às vezes, em conversas particulares e tal. Mas, de novo, às vezes você não consegue dar um retorno bom por questões circunstanciais. Então, o retorno em dólar de um fundo que entrou no Brasil quando o dólar estava a 3 e agora o dólar está a 4,90, é lógico que em dólar, então ele faz 2 tipos de report. Uma em dólar, que mostra que não teve crescimento, e outra em moeda local.
Porque também o cara lá fora, ele está preocupado, mas ele está mais preocupado com o desempenho do gestor e do fundo. E ele dá um peso menor para quando a questão é câmbio. Ele dá um peso, mas dá um peso menor, porque ele sabe que ele vai investir em gestores que investem em mercado local. Então, quando ele entra nesse tipo de fundo, lá de fora para cá, ele sabe que ele está exposto ao risco de câmbio. Então, ele já... porque se ele for avaliar tudo em dólar, qualquer fundo que entrou com dólar... Imagina que entrou com dólar a 2, e teve gente que entrou com dólar a 2, dólar a 4,90, mais do que dobrou, dos 150% de crescimento, esse cara não vai conseguir dar 25% ao ano, né? E, às vezes, quando o mercado está ruim, por exemplo, o mercado teve muito bom para IPO em 2006, 2007, depois 2017, 2018, 2019, muito bom para IPO, agora fechou a IPO. Então, muitos dos fundos estão pedindo para os investidores para aumentar, dar um waiver e aumentar um pouco o timing para liquidar a empresa, que senão eles vão perder muito dinheiro. Isso depende muito do relacionamento entre o gestor e os investidores. Em geral, esse relacionamento é muito antigo. Esses gestores que estão no Brasil há 20 anos, 25 anos. Então, esse relacionamento é muito importante, essa confiança que o investidor tem no gestor. Até porque, hoje em dia, para sair de mercados, não é tão fácil, porque não tem onde investir, né? Tem muito dinheiro no mundo e muito pouco investimento sendo feito. Então, você tira dinheiro do Brasil, ok, você vai por aonde, né? Então, vai por na Europa agora, vai por nos Estados Unidos, vai por... Então, tem um lado de não ter um mercado local forte, de IPO, pelo menos, nesses últimos 2 anos, mas, por outro lado, o investidor também não tem muitas opções. Não, tira dinheiro daqui e põe na China. Pô, a China está fechada agora, então, tem muito de timing também, né? Entendi. Show de bola. Deixa a turma perguntar um pouco aí também. Obrigado. Prazer. Richard? Oi, Aciute, muito boa a sua apresentação, viu? Parabéns. Excelente mesmo. Puxa, e você ter resumido tudo num slide só facilita bastante, né? E eu queria perguntar para você, normalmente a saída de um private equity é através de um IPO, né? Logicamente que em 2020, 2021, nós tivemos 27 em 20 e 56 em 21 IPOs, então isso facilitou bastante. Mas isso não é a realidade brasileira, né? Como é que fica, então, quando um private equity precisa sair e não tem a janela de IPO aberta? E antes que você responda, só para encerrar, eu queria só, para depois não precisar voltar mais, dar os parabéns aí pela o seu exemplo aí do esquimó. Eu achei espetacular esse exemplo, né? E também avisar você que daqui a 1 hora eu já saio para assistir o jogo da seleção, né, que vai passar aqui. Tem um barzinho aqui de sports bar que passa todos os jogos do mundo e vai passar. Eu vou assistir o jogo da seleção lá. Então era só para te avisar e você mandar, já que se você vai hoje lá na sede, mandar um abraço para o Francisco. Será um prazer. Francisco receberá um abraço seu. Obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, bicho. Aprendi muito com você esse tempo todo. Mas, realmente, a IPO é uma coisa... As janelas no Brasil, às vezes, abrem de forma surpreendentemente rápida, às vezes fecham de maneira ainda mais rápida, né? Então, o fundo, quando entra na empresa, ele tem já uma saída mais ou menos delimitada. Ele olha a IPO, mas tem fundos, por exemplo, fundos de 300 milhões, que fazem investimentos de 30 milhões. A empresa dobra, vale 60 milhões. Difícil fazer um IPO de 60 milhões. Então, para um fundo de 300 milhões, ele não está olhando o IPO como saída. Quem está olhando o IPO como saída são os Carlyles, os Advents, os Patrias, os Vinci, os caras que fazem investimento de 300, 400 milhões nas empresas, né? Então, esses estão olhando a IPO como uma potencial saída. Mas eles olham, e de novo, quando ele faz o investimento, ele já tem escrito no papel quais são as potenciais saídas. Muitas saídas algumas são vender para o próprio dono, revender para o próprio dono, porque o negócio aumentou, o dono tem dinheiro e o dono pode comprar. É comum? Não, mas acontece. Outra é vender para um outro fundo de private equity que faz investimentos em empresas mais maduras. Então, tem muito, esse chamam de investimento secundário. Um private equity entra numa empresa da seed, angel, venture, pondo, sei lá, 20 milhões, até 30 milhões numa empresa e vende para um outro fundo
que está fazendo investimentos em empresas que valem hoje 300 milhões. Então, eles têm muitas saídas de private equity para outros private equities. E tem, além do IPO, a venda para um investidor estratégico, seja local ou seja lá de fora. Alguém que não é fundo, que não é banco, que é alguém que conhece muito a indústria, conhece muito o mercado e que ou precisa entrar no Brasil ou que já está no Brasil, mas precisa expandir no Brasil. Então, isso ele já define. Inclusive, eles dão pesos de, se for para esse tipo de saída, que peso ela tem? Esse tipo de saída, que peso ela tem? Se for para esse tipo de estratégico, talvez não valha, assim, valha muito investir em governança do que tem que investir se for um IPO. Porque se for um estratégico, ele já tem a sua governança. Ele vai entrar aqui e já vai pôr o jurídico dele, vai pôr a governança dele, vai acabar com o nosso conselho, porque ele vai ser dono da empresa, já tem o conselho dele. Então, dependendo das possibilidades de saída, ele desenha, inclusive, qual é o plano de negócios, em termos de governança, pelo menos, da empresa. Agora, realmente, tem muita gente, eu conheço muitos investimentos, lá em 2013, 2014, gente que estava quase para fazer um IPO, para ganhar muito dinheiro, e o mercado deu uma derretida ali, que acabou com o negócio da venda da empresa. O cara teve que segurar o negócio por mais 2, 3, 4 anos. Então, esse é o mundo de private equity no Brasil. Quer dizer, além de dar um retorno que ele tem que dar, ele tem que ter muita sorte, às vezes, para ele ter o momento de saída que converse com o mercado, né? Que fala, não, dá para sair, dá, tem um IPO aberto. Esse é um problema seríssimo, Richard, que os private equities têm e que não tem solução. E, se não tem solução, it is what it is, vamos conviver com isso e vamos tentar administrar esse negócio. Obrigado. Nilva. Carlos, minha pergunta já foi respondida, mas eu não posso deixar de me manifestar e dizer que você deu um show. Quando o Richard sugeriu que você fizesse uma apresentação para nós, ele comentou que você era um especialista e realmente só confirmou hoje o quanto você conhece, eu aprendi muito e muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigado pela presença e pelas palavras. Oi, Carlos, tudo bem? Monique. Monique. Eu quero te agradecer, eu estou muito orgulhosa. Gente, olha que coisa linda que a gente está fazendo aqui, essa troca, essa sinergia. Carlos, você arrasou, você foi super bem, explanou muito bem, conseguiu facilitar um tema tão denso, tão arenoso, né? Conseguiu passar para a gente de uma forma tão simples e tão objetiva. Isso é muito do que você tem da tua bagagem, né? Então, assim, quero te parabenizar, foi brilhante a sua apresentação, tá? Muito bom mesmo. E agradecer também pela sua disponibilidade e toda essa entrega que você trouxe para a gente, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Monique, eu que agradeço a organização de vocês, a ajuda de vocês, e fico à sua disposição. Se tiver mais algum grupo, mais alguém que queira falar, para mim esse assunto, eu trabalho com private equity há 25 anos, e é isso que eu adoro fazer. Então, para mim, esse momento não acabaria nunca, que é falar sobre private equity. Então, se tiver alguma outra plateia, algum outro grupo, ou uma pessoa, qualquer um que você queira, que conheça um pouco sobre private equity, qual o modelo de negócio deles, eu terei enorme prazer em ajudar, Monique. Pode deixar, tá no radar já você, viu? Obrigada. Obrigado. João Vitor? Bom, tudo bem, pessoal? Parabéns, Asciute. Realmente, a sua didática achei sensacional aí é mosquito que você falou? Sensacional. Eu tirei uma foto final, porque já está tudo ali, né? Explicado. E faz a gente recordar também da palestra. Eu queria tocar um ponto que acho que ainda não foi tocado, que eu já vi isso na prática aí no dia a dia, ou por clientes, ou porque eu tenho amigos que trabalham também com M&A, ou com private, e o que eu percebo é o seguinte, seja no buyout ou no growth, essa questão de não ter um conselheiros independentes, né? Já colocarem um CFO ou até o CEO, né?
eu já vi muita empresa questionando o seguinte, até por funcionários, às vezes. Olha, agora entrou o fundo, a gente precisa trocar aqui uma peça na máquina, principalmente indústria, né? E os caras ficam segurando, porque só olham para a caixa, né? E acaba no dia a dia prejudicando a operação, né? E aí você vai ter a questão também do sócio, que muitas vezes continua na operação, quando foi um growth aí. Como é que é administrado esse... Porque acho que acaba acontecendo um conflito também. O dono do negócio tem o conhecimento, ele quis dar um gás, quis valorizar a empresa, mas ele deve ser difícil ele entender esse dia a dia onde a operação está sendo complicada aí, né? Tem gente que fala às vezes até em canibalismo, né? Já ouvi essa expressão também. Então eu queria saber como é que funciona na prática quando acontecem essas situações. Parabéns aí mais uma vez e um abraço a todos. Obrigado, muito obrigado pelas palavras. Esse é um conflito realmente muito importante, eu chamo de conflito de agenda. O que a gente, em private equity, costuma dizer é que isso é uma preparação para ir para o mercado. É uma preparação para ter investidores que não são os criadores da empresa. Então, essa preocupação com EBITDA, caixa, cash flow, é fundamental. Cash is king está na cabeça do cara do private equity o tempo todo. E essas questões que são as mais complexas, né? As definições de curto e longo prazo. O que é bom no curto prazo nem sempre é bom no longo prazo, e o contrário também é verdadeiro. Então, como utilizar o caixa é uma coisa que a empresa... É um dilema, de novo, não é um problema porque não tem solução, é um dilema. E não tem solução mesmo. Eu lembro de um amigo meu que era diretor de uma escola e recebeu não tinha nada com private equity. Ela precisava de um investimento, recebeu uns investidores, e 1 mês, 2 meses depois, ele era diretor da escola, tinha sido professor de escola. Os investidores começaram a questionar a quantidade de alunos por sala. Falaram, não, pô, olha, eu sei que é importante a qualidade, você tem 20, 25 alunos, se a gente não mudar isso para 35, 40, esse negócio não vai dar dinheiro e não vai dar certo o nosso relacionamento. Não, mas foi um dilema de anos, e meu amigo saiu da escola, porque na cabeça dele era tão importante ter 25 alunos no máximo em sala de aula, porque era o que garantia a qualidade, que era importante no longo prazo. Vinha alguém querer aumentar, e muitas salas tinham 2 professores, primeiro já cortaram o segundo professor, ficou um só. E segundo, queria aumentar de 25 para 50 alunos. E foi uma briga que o gestor, que era meu amigo, falou, cara, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo dormir. Porque para ele, aquele valor de ter 25 alunos e 2 professores por aula era quase imutável, imexível. Não tinha como... Então, ele entrou num dilema e saiu da escola. E não é muito diferente, eu acho, de uma empresa que recebe um private equity ou que não recebe um private equity e vai para o mercado, e no dia seguinte o mercado está exigindo EBITDA e crescimento a cada trimestre. Então, o que eu digo aqui é meio um mal necessário. Você, quando está sozinho, você define o que você vai comer, onde você vai, que restaurante, quando você vai viajar. Na hora que você casou com alguém, você não define sozinho onde você vai jantar, para onde você vai viajar, quem são seus amigos. Você casou com alguém e vai ter que dividir, e vai ter um compromisso, vai ter um balanceamento ali. Então, a minha resposta é não espere coisa diferente. É isso mesmo. O cash flow é fundamental. O aumento de EBITDA, eles acompanham isso a cada semana, muitas vezes, querem relatórios semanais, muitas vezes de empresas que não tinham nem contabilidade. É um negócio assim, tem casos esdrúxulos, complicadíssimos, mas, de novo, e se ele for para o mercado, não vai ser muito diferente. Então, ou ele fica como ele está e não cresce, ou ele cresce com algumas dores e se adaptando a algumas dores. Eu não sei se eu fui muito duro, talvez eu tenha sido, e não tenha sido muito prudente na minha avaliação, mas, infelizmente, é assim que eu vejo. E aí, sem dúvida. Aí eu acho que é isso aí mesmo. A única coisa que eu vejo é que assim, tem 2 situações, né? Empresas que estavam muito ruins de gestão, e aí o ganho vem muito rápido e natural, porque os caras gastavam muito, aquele funcionário antigo que não produzia e tal. Aí é ótimo, entra cara capacitado, já controla a caixa e tal. Mas eu já vi situações que empresas ótimas, de ótima gestão, e o cara quer só olhar a caixa e começa a afetar ali. Então, é um dilema mesmo.
Então, de novo, ele está olhando o caixa, principalmente aquele EBITDA, porque é assim que ele vai se avaliar. Quando ele for para IPO, o IPO quer olhar evolução do EBITDA nos últimos 3 anos. IPO significa valuation da empresa. Todo mundo que é de mercado, todo analista, todo cara que faz calls trimestrais, ele está procurando o valuation da empresa. Primeira coisa que ele olha, EBITDA. Dentro do EBITDA, o que é recorrente, o que não é recorrente, qual é a sua dívida, qual é o seu capital de giro e qual é o seu CAPEX. É só isso. O mercado está, às vezes, pouco preocupado com a estratégia da empresa. Ele quer ver onde está o ganho. Então, de novo, é a dor de fazer parte do negócio. É isso aí. Legal, obrigado. Amanda, depois eu te mando esse slide. Se você ok. Uhum. Eu mando slide. Não tem nada de rocket science aí, mas às vezes ajuda alguém ter um. Jurandir? Boa tarde a todos. Carlos, eu fiquei muito feliz aí pela sua tranquilidade, não conteúdo maravilhoso, mas a tranquilidade que você nos passou aí, um tema tão complexo. Durante a sua apresentação, eu notei algumas similaridades, eu trabalhei em algumas empresas e nós tínhamos uma equipe de Merger Acquisition, M&A, e nós fazíamos algo parecido. Nós tínhamos lá o que nós entendíamos ser um universo de empresas potenciais para se fazer investimento, e nós tínhamos um pipeline que nós chamávamos de aquisição, e nós íamos restringindo dentro do universo, como se fosse passar num funil, até que as empresas selecionadas, por uma questão estratégica e growth ou buyout, elas tivessem oportunidade de ser diligenciadas, né? E a minha questão é a seguinte: nós perdíamos, às vezes, muito tempo com negócios que não davam certo, como diz o Jean, aí, a taxa de sucesso dos cases aí. Mas a minha questão com você é: qual é a questão, o lead time, normalmente, entre você começar a prospectar uma empresa para um private, sobre a possibilidade de fazer um negócio, depois entrar com toda a equipe de auditoria, diligenciar, e até você concluir um negócio como esse? Tem um lead time médio, porque nós estamos falando em dinheiro, estamos falando em investimento, e também a pressão que existe, pelo menos nós sofremos uma pressão muito grande, às vezes, do próprio presidente, que queria usar um recurso disponível, fazer investimento, e que, às vezes, atropelava os auditores, querendo que o parecer fosse favorável para comprar, e nem sempre isso acontecia da melhor forma. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado novamente pela palestra, viu? Obrigado, Jurandir. Olha, não tem, assim, não tem nenhum prazo dado, mas, em geral, eu nunca vi uma transação entre você começar a namorar a empresa e fazer um memorando de entendimento, né, um MOU que se chama, que é o começo do noivado, e você fechar a compra, nunca vi menos de 6 meses. Já vi, teve uma empresa que eu trabalhei com M&A durante 10 anos, entre começar a namorar e comprar. 10 anos, é isso, demorou 10 anos. Até o vendedor entender que fazia sentido. Até aí, de repente, estava fechando, aí vinha um problema, como, sei lá, a guerra da Ucrânia, aí o board do comprador falava, pô, não vamos investir agora. Então, de novo, eu acho que no mínimo uns 6 meses, isso se não tiver muitos problemas, porque entre os advogados, contadores, e fazem toda essa diligência e tal, né? Mas uma coisa que você comentou também, Jandir, que acho que eu esqueci de comentar aqui, tem muitas empresas que hoje criam seus próprios fundos de private equity, eles chamam de corporate venture capital. É um venture capital corporativo. O investidor não é outro, senão a própria empresa. Muitas empresas fazem isso. Tiram dinheiro da operação, muitas, e falam, esse dinheiro vai ser para a gente fazer prospecção de venture capital. Só que eles não estão atrás ali de remuneração, de rendimento, de retorno. Eles estão atrás de novos produtos, novas aplicações, novos negócios que vão ser disruptivos ao próprio negócio deles. Então, você tem muitas empresas que têm um corporate venture capital que fazem o papel do private equity, mas sendo da própria corporação.
E é isso que eu tinha de comentário para você, Jurandir. Era exatamente isso, porque uma das empresas que eu trabalhei, eles tinham um capital destinado a growth, por exemplo, por região. Não vinha dinheiro para a América Latina, vinha dinheiro para a Europa, e os CEOs ele tinham um prazo para fazer esse dinheiro girar, ou eles realocavam esses recursos. Então, era uma coisa, uma briga por capital e às vezes, nem sempre as aquisições eram bem-sucedidas, justamente porque você não queria perder esse dinheiro no país destino. Mas é isso, eu agradeço muito a tua ajuda e parabéns. Viu? Obrigado, Jurandir. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Isso aí, Carlos, obrigada pela participação de todos, foi incrível. E penso que esse é um modelo que a gente pode replicar e continuar fazendo, né? A gente até vai pensar de repente, unificar todas as turmas que nós já tivemos aqui no Legado Família e fazer esse programa acontecer, entendeu? Cada mês a gente tem uma apresentação com uma pessoa diferente, estão todos convidados, né, a participarem, foi muito legal trazer um pouquinho da bagagem de vocês, da experiência de vocês, e para a gente realmente é o que o Carlos falou, né, um legado muito bacana que a gente pode estar deixando aí para os nossos alunos. Então, foi muito incrível essa interação, Carlos. Parabéns mais uma vez e obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigado, até mais. Tchau.